Bem-vindo ao People to Cast. Eu sou João Gabriel e vou com você conversar aqui com uma pessoa muito interessante que a gente vai bater um papo hoje aqui. Nesse podcast, a gente testa se as ideias sobrevivem realmente quando saem do discurso e encontram a vida real. A regra do episódio é essa: tese, trade-off e evidência. Sem frase pronta. Caleb, muito bem-vindo. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho dele e depois ele fala, beleza? Vamos apresentar, fazer as honras aqui. Ele é especialista em marca pessoal, coach executivo e metodologia de pontos fortes. Um cara que defende que a autenticidade não é opcional, é estratégia. Caleb, antes de qualquer coisa, para quem não te conhece, em 90 segundos me dê 3 marcos da tua trajetória, uma crença que você abandonou e um erro que você ainda comete. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com você nesse podcast. Gente, 3 marcos, eu acho que assim, para mim um dos mais importantes, né, nem a carreira e tudo, é que eu sou sobrevivente de câncer e de infarto. Então, tive algumas experiências aqui de saúde que marcaram bastante minha vida e pautam, por isso que eu gosto tanto de falar sobre questão de autenticidade, carreira, numa visão um pouco maior. Né? Outra coisa, né, um marco importante foi eu ter saído do mercado financeiro. Fui formado em engenharia, saí do mercado financeiro em 2013, pedi as contas, levei minha filha lá para pedir as contas, depois fui empreender e trabalhar com desenvolvimento humano. Então migrei das exatas para as humanas. E outro marco importante foi que em 2016 eu fiz a formação de pontos fortes e com isso acho que deu uma direção essa toda a minha carreira. Né? Algo que eu mudei de crença foi que eu gostava muito de testar novas tecnologias e agora eu já não acredito mais tanto, porque tudo aquilo que é gratuito eu estou sentindo que não está sendo tão bom assim para a gente. E um erro que eu tenho feito, e talvez aqui eu estou errando até profissionalmente, eu sou um grande procrastinador. Então isso aqui, eu ainda gosto daquela emoção do último minuto, sei que dá para fazer melhor, estou tentando de vez em quando puxar um pouco antes, mas cara, eu gosto muito dessa emoção do último minuto. É o jeito brasileiro de fazer as coisas, né? A gente sempre deixa para o último minuto para entregar. Eu sei como é que é. Caleb, recentemente eu estava vendo um papo seu na revista Coaching Brasil, né? Ah, sim. Muito legal, aliás, aquela conversa. E você defendeu que a marca pessoal ela deve ser baseada, né, em autenticidade e conexões reais. Fugindo um pouquinho, né, daquele modelo de perfeitinho, de antigamente, né? Cara, hoje nós vemos aí profissionais usando o ChatGPT, o Gemini e outras LLMs aí, outros modelos de inteligência artificial conversacionais para escrever posts, para fazer conteúdo, principalmente no LinkedIn. O pessoal escreve Sim. até posts inteiros no LinkedIn ali. Como que uma pessoa ela pode usar a IA para alavancar a sua marca pessoal, mas assim, sem perder a sua própria essência, né? Sem perder a sua alma, a sua voz verdadeira, né? Ah, ótima pergunta. E até legal porque agora eu estou empreendendo e eu tenho, né, a Naitobots, um escritor de IA que ajuda pessoas a poderem compor usando IA. Só que para você fazer isso, você tem que saber qual que é a sua voz. O problema é que normalmente o pessoal pega algo pronto e simplesmente quer uma ideia, escreva para mim. Mas, por exemplo, cada um tem um estilo, né? Se a gente for pedir para o ChatGPT, escreva algo parecido com Shakespeare, vai ficar muito parecido, né? Já teve até testes que o pessoal fez e enganou estudiosos, né? O pessoal colocou um texto falso, eles leram e falaram, não, deve ser de Shakespeare, não era. Mas por quê? Porque você tem muita coisa escrita do cara. Então o estilo tá pego. O grande problema é o generiquez. O generiquez, a pessoa vai lá, pega qualquer coisa, pega um assunto e escreve. Mas se você tiver bastante da sua própria voz, e isso hoje você pode até gravar, né? Transformar voz em texto, já dá para fazer isso. Junta bastante da forma como você escreve, das ideias que você tem, né? Trazer a sua personalidade, assuntos que você entende. Aí eu acho que a tecnologia pode ajudar. O que não dá é só fazer o contrário, é fazer aquele trabalho, né, que a gente chama de workslop, que é simplesmente pegar qualquer coisa e pedir para dar uma ideia. Aí sai aquela ideia que é insossa, porque tá todo mundo falando a mesma coisa, e você posta e não agrega nada. Na verdade, que você só tá aumentando o ruído. Era melhor ler o original. Ou pede só para resumir e postar. Acho que na falta de estratégia as pessoas não conseguem aí transformar em algo autêntico. Mas no fundo, se você consegue, né, você tem bastante conteúdo seu próprio, escrito ou gravado, e você traz para ela consegue pegar partes do seu estilo.
né? E como qualquer ferramenta estatística, se você trabalhar com poucos pontos, fica ruim, né? Uma vez eu fiz um teste no começo, quando ainda o ChatGPT estava, né, mais incipiente e tudo, e alucinava mais, eu coloquei uma série de textos que eu escrevi. Daí eu falei, agora surgiu um texto novo. Ele pegou o mesmo começo que eu fiz, mas era porque eu só peguei 6 textos meus que usavam aquele começo. Então ele assumiu que o meu estilo era aquele. Então o grande erro também é, às vezes, você achar, não, qual que é o seu estilo? Não, então entende primeiro o seu estilo. Uma vez você consegue trabalhar bastante, você tem também bastante material gravado, etc., fica mais fácil, né? Tanto que hoje deepfake é isso, né? Você consegue ter um estilo que ele copia muito próximo. Uhum. Mas se você não tiver controle editorial sobre o que você está fazendo, aí fica perdido. E acho que é aí onde você perde a autenticidade. Então, no final, assim, você pode ter como assistente, que é, né, eu estava lendo até a história do Maurício Souza, ele que desenhava, mas um montão de gente fazia os desenhos e ele que assinava no final. Mas no final, o que era? Ele criou aquele estilo, aquele traçado dele, o jeito de contar a história. Né? Então, se você consegue ter esse controle editorial, fica mais fácil você usar a IA a seu favor e não para ela te substituir. E quando que para você, na sua visão, que o uso da IA, ela acaba virando uma muleta? Ah, então, eu acho que a gente tem um problema de produção de conteúdo, né? Você também passa por isso, né, como produtor de conteúdo. Constância é algo importante. Você tem que ter constância e consistência, né? O algoritmo ele não premia uma ideia brilhante, ele premia você ficar postando constantemente porque ele precisa de assunto novo. O LinkedIn ainda poucas pessoas que realmente criam conteúdo, menos de 1% dos usuários. Então eles precisam que você tenha produção. Se você não consegue ter um mínimo de disciplina para produzir, qual que é a tentação? Ah, agora eu vou tacar nela, ela resolve para mim, em 5 minutos eu faço e sai qualquer coisa. Então, para mim, acho que o risco que você tem é o quê? Pouco tempo, preciso fazer alguma coisa, porque senão o algoritmo vai me punir porque eu não estou postando, e aí põe aí e sai, né? Então, você está comprometendo a questão de qualidade por conta de tempo. Caleb, você é um especialista na metodologia de pontos fortes, né? E a inteligência artificial, ela chegou automatizando justamente aquelas tarefas, né, repetitivas que muitas pessoas e muitas vezes elas sugam a nossa energia no dia a dia, né? Você acredita que a IA ela vai finalmente nos libertar para focar 100% naquilo que somos naturalmente talentosos? Ou existe algum risco de ficarmos aí acomodados e terceirizando até a nossa capacidade de pensar? Essa é uma ótima pergunta. Acho que esse risco sempre vai ter com qualquer coisa, né? Você pode andar e você tem um carro, você tem um veículo, você começa a ficar com preguiça, o veículo te leva, daqui a pouco você não anda mais, né? Verdade. Então, todas essas coisas demandam muito mais consciência do que e você não cai naquele trade-off de comodismo versus, né, o que você gosta realmente e quer fazer. Agora, o que eu acho que é interessante é quando você gosta muito de fazer alguma coisa, você quer fazer aquilo. E quando a gente fala de pontos fortes, você entra em flow mais rápido. Então, por exemplo, um artista que gosta de compor, ele vai compor mais. Quem gosta de escrever, vai escrever mais. Eu não quero que a IA faça aquilo que eu não quero fazer. Que eu queira fazer, aliás. Né? É o contrário. Não quero que ela faça aquilo que eu quero fazer. Eu quero que ela faça o que eu não quero fazer. Então, eu acho que aqui o risco é um pouco menor, porque você gosta de fazer aquilo, você não precisa que ela faça por você. Agora, se você tiver, de novo, aqui é o pensamento de produção industrial, se você cai nesse risco da produção industrial, aí talvez você possa cair na tentação, ela vai fazer o meu próprio trabalho criativo, porque eu não estou com tempo para isso. Mas daí você tem que pensar, eu estou dedicando o meu tempo para quê? O que está comendo o meu tempo que não está me permitindo fazer aquilo que realmente eu gosto de fazer e quero fazer a diferença? Maravilha. Realmente, às vezes eu pego eu mesmo ali usando bastante, eu uso bastante IA, né, ali para resolver, para fazer algumas coisas realmente que eu não quero fazer. E fazer aquele trabalho nobre, né, que você gosta de fazer, né, e usar a IA como impulsionadora, né, para começar. Às vezes você está parado de ideia, não está naquele momento criativo e você usa a IA ali para começar, para dar o start inicial. Caleb, como que um profissional hoje ele vai identificar que está delegando as fraquezas, né? Se ele está delegando as fraquezas ou se ele realmente está entregando forças ali para a IA? Legal. Acho que uma boa definição sobre o que é ponto forte, o que é força, é aquilo que te fortalece. Então, quando você faz alguma coisa que realmente você gosta, você tem talento e você tem jeito, a coisa vai. É quase intuitivo. Então, é quase como falar, olha, se você faz coisas que tem a ver com a tua intuição, aquilo te energiza, e você sai, eu quero fazer mais, o tempo passou voando,
faça mais disso. Agora, aquelas coisas que você fala, eu tenho que fazer... muita gente vai trabalhar de manhã e já fala, o que eu vou fazer? Ou já não tem nem vontade de fazer. Opa, aí a pergunta é, dá para terceirizar esse tipo de coisa? O que você gostaria de fazer mais? E acho que a gente que trabalha, né, com esse campo que tem mais a ver com suas ideias, né, com formulação de coisas, né, criação, quem gosta de criar, cria. Agora, muitas vezes o que você não gosta, burocracia, essas outras coisas. Mas tem gente que fala, não, eu não quero ficar criando, eu não gosto dessa lado de criatividade, mas eu gosto de fazer as coisas com excelência e desse jeitinho assim. Então ela vai falar, isso eu quero fazer, essas outras coisas de criação, deixa a IA me dar umas ideias, porque é mais difícil sair do lugar. E acho que a resposta é muito individual. Por isso que não tem, né? Aqui a gente está tentando sair dessa caixinha, né? É assim, é isso que tem terceirizar, não é. Você tem terceirizar aquilo que você não quer fazer. Uhum. Agora, o que hoje já acontece? Às vezes você gosta de fazer o que eu não gosto, então se você fizer e eu fizer outra parte, a gente faz uma parceria. Exato. E muitas vezes a empresa sai legal por causa disso, que tem uma pessoa que quer lá, quer sair, quer vender, quer convencer, o outro não, deixa eu ficar em casa, eu quero construir. E os dois fazem parceria e dá super certo. Talvez o risco da IA seja, será que agora eu não estou ficando muito autocentrado, só quero fazer tudo sozinho? Agora minha empresa sou só eu e a IA? E ainda tem um ganho da gente estar trabalhando, né, no coletivo, quer ser uma dupla, quer ser um trio, quer ser um pouco mais de gente, né? Excelentes pontos, né? Eu lembro aqui que você alertou sobre o perigo, né, de postar qualquer coisa só para agradar o algoritmo, agradar a rede, usando o conceito de garbage in, garbage out. Uhum. Isso a gente ouve falar bastante, né? Aquilo que se entra lixo, sai lixo. Com a IA ditando cada vez mais, né, as regras do que consumimos nas mídias sociais, como que podemos, digamos assim, educar essas ferramentas, né, a nosso favor, sem virarmos reféns, tá, de curtidas e do marketing de massa, que isso é algo que pega praticamente todo mundo que cria conteúdo, né? A gente quer viralizar, a gente quer engajar, mas tem a diferença, né, entre o bom conteúdo e o conteúdo lixo que a massa consome. Né? Sim. Acho que a gente tem que aqui regular a postagem para duas coisas. Uma, alcance maior. Então, alcance maior, você tem que abrir mão um pouco de profundidade e de complexidade para mais pessoas poderem ter acesso. Porque isso vai espalhar mais sua mensagem. Então, esses são aqueles posts que você fala, tá bom, vou ter que abrir um pouco mais, mas não precisa virar meme. Né? Agora, o outro, que é o seu conteúdo específico, que é para aquelas pessoas mesmo que são seu público-alvo, essa você tem que colocar as palavras-chave necessárias, você tem que ser super intencional. Acho que aqui o jogo do algoritmo é o seguinte, eu brinco que o LinkedIn, né, no passado já vi isso, mais informação é pior, porque quanto mais informações você coloca no seu perfil, mais confuso você deixa. Ele não sabe ler o que você é, o que você faz. Então é melhor você deixar menos informação, mas mais com as palavras-chave que é para o público que te interessa, porque no final o LinkedIn ele não é currículo, né? Acho que muita gente acha que é um currículo, então eu tenho que colocar tudo que eu fiz. Não, mas daqui a pouco você coloca uma experiência que você não quer mais, ele começa a te indicar vaga daquilo que você não quer. Então, se você põe só aquilo que realmente te interessa e aí você tem que controlar a narrativa, aí faz mais sentido. Eu acho que nessas postagens muitas vezes falta isso. A pessoa posta aleatório. Por quê? Porque o conteúdo é interessante. Porque acabou de sair aquele vídeo lá, o negócio chamou a atenção na outra rede social. Mas no final aquilo contribui enquanto para o público que realmente você quer que ouça suas ideias, ou que entenda melhor, ou que pense diferente. E aí é onde acho que você tem um conteúdo focado específico, tendo clareza, né, do seu cliente ideal, né, do seu ICP, com quem você quer falar, acho que ajuda muito, porque daí você está falando, olha, para essas pessoas, elas sabem que quando você estiver postando conteúdo mais profundo, opa, aquilo lá tem a ver comigo. Cara, uma coisa muito importante, que a gente fala de métricas de vaidade, né, e métrica de valor. Como que separa esses dois mundos, né? A métrica de vaidade da métrica de valor. Acho que aqui a métrica de vaidade, né? A gente já vê bastante isso nas redes vizinhas, né? São muito aquele do like, né? Puxa, o pessoal gostou do que eu fiz. Quantas pessoas até que estão vendo o conteúdo. Se você para isso e fala, então tô famoso e tá bom, mas isso não paga as contas, né? Aí não é assim que funciona. Acho que a métrica de valor quando você tem um comentário de gente que você fala, fez sentido para a pessoa, pode puxar para uma conversa, isso está gerando valor real. Porque no final, né, a gente que trabalha com conteúdo para negócios, o objetivo não é ser popular. O objetivo é você conseguir atingir as pessoas certas com ideias interessantes para que elas possam voltar e fazer negócio com você.
E no final, se a gente entende com clareza, separar, né? Opa, tô famoso, bom, porque tá chegando em mais gente e esse é o objetivo. Opa, agora com as pessoas que eu preciso, que eu quero discutir, elas me ouvem, ou pelo menos quando eu chamo faz sentido para elas, você está conseguindo abrir canais que podem gerar novos negócios ou não, mas no mínimo você está construindo relacionamento a longo prazo. Esse vai ser uma mentoria que eu vou precisar pegar com você depois, porque eu consegui engajar muito meus números esse ano, mas ainda não está gerando valor financeiro, ainda não. Ainda está em métricas de vaidade, né? É muito legal você ver números, mas ainda a qualidade, o financeiro, o business ali ainda não chegou, né? Tá começando, mas Ah, que bom. eu vou pegar uma mentoria com você depois para a gente falar sobre isso. Maravilha. Caleb, como um coach executivo, né? Você lida diariamente ali com os dilemas dos líderes profissionais, né? E a IA, ela já consegue analisar dados de desempenho, dar sugestões de melhorias e muitas vezes até simular, né, conversas de mentoria, até como eu estava conversando aqui. Como que você enxerga o papel do líder humano nesse novo cenário de IA, né? A empatia, ela vai ser, né, a única habilidade que, sei lá, nenhuma máquina ela consegue replicar? Aqui o que eu acho que é interessante é você se sentir ouvido pela IA é fácil. Né? Tanto que tem pessoas se relacionando já, né? A gente vê casos tristes até, né? A pessoa quer se casar, ou algumas se casaram com o ChatGPT. Por quê? Porque no final é alguém Isso que é incrível. devolve para você o que você quer, fala assim, Fala o que você quer ouvir. fala o que você quer. É só você agora colocar um robô e colocar um corpo que assim, completou o pacote dos seus sonhos. Então você consegue construir a pessoa dos seus sonhos. Então a gente pode se auto-enganar muito fácil, né? A gente se afeiçoa com objetos, a gente se afeiçoa com animais, né? A gente se afeiçoa fácil com qualquer coisa que a gente goste que para a gente ganhe algum valor. Isso é uma capacidade até incrível que o ser humano tem. Né? Por outro lado, isso pode criar para a gente grandes ilusões, isso pode ser perigoso. Agora, o que eu vejo aqui, né, que na liderança pode fazer a diferença é o seguinte: se você for um líder que só está lá ausente e você está liderando por ChatGPT, você não está lá para a pessoa, e aí não adianta. Você pode vir com o texto pronto, você pode vir com é assim que tem que falar, mas você não está lá, você está fazendo um papel. Então é melhor deixar a própria máquina fazer a gestão no seu lugar. Agora, líder de verdade, no fundo, o que é? Você cria uma conexão humana. E o que é a conexão humana? Não é só empatia. É presença, é ler aquilo que não está sendo falado. É ver aquilo que não está sendo visto. E você ter acesso à pessoa de verdade. Isso é difícil. Isso a máquina não consegue. Eu brinco que assim, no momento que a máquina tiver capacidade de vídeo, áudio e tudo junto, talvez, com bastante processamento e ela lendo o histórico seu enorme, ela consiga ler nas entrelinhas. Mas coisa simples de leitura de padrão, que isso é onde você fala, puxa, a pessoa se importa comigo, isso é como o líder consegue mostrar que, olha, você não é um número, você é uma pessoa, você importa para mim, eu tenho expectativas em cima de você. Se for só técnica por técnica, aí eu diria que a máquina é melhor que a gente, porque a gente às vezes não segue a metodologia, a gente não segue o que tinha que fazer. A máquina segue. Quer dizer, a gente tem visto que nem necessariamente segue, né? Mas, assim, teoricamente... Tem umas alucinações ali no meio. Ela parece meio humana nesse sentido. Mas, teoricamente, ela tem o guideline, né? Ela tem a trilha e ela segue dentro da trilha. Mas é mais fácil seguir ali, né? Que já está programado ou pré-programada para aquilo, né? Maravilha, Caleb. E assim, na sua opinião, qual que é a competência de liderança que a IA ela vai tornar mais valiosa no futuro aí para os líderes? Então, como a questão de informação, leitura de padrão e tudo vai vir muito mais fácil, imagina um assistente, né? Já vai ler os dados, já vai... Acho que todo esse lado de como é que eu junto um pouco da intuição humana, da capacidade humana de ligar pontos um pouco mais absurdos com base na experiência, que acho que isso é o que traz, né? A gente que já está mais tempo no mercado, o que muda da gente com alguém mais jovem entrando? A gente tem experiência. O que é experiência? Tem coisas que a gente já sabe, isso aqui funciona, isso não funciona, mas não foi porque eu li um manual, foi porque eu vivi. Isso é diferente. A gente poder trabalhar isso usando intuição melhor, mais guiada, orientada a dados, eu acho que aí a gente consegue trazer um diferencial humano potencializado pela IA, e não o contrário. Você compartilhou uma experiência bem marcante, né, do seu início de carreira corporativo,
bem no começo da nossa conversa você falou sobre. Quando que você percebeu que não haveria um plano de carreira pronto, né? E que você mesmo precisava traçar seu caminho, né? E com a IA mudando o mercado de trabalho em uma velocidade alucinante, né? Qual que é a atitude essencial hoje para os profissionais de hoje garantirem que não se tornem obsoletos? Isso é, cara, Eu acho que precisa de duas coisas. A primeira, você tem que ter desapego. Cara, mesmo no desapego. que eu tô fazendo, eu falo, será que vai existir o que eu faço? Será que o coach, será que a mentoria, do jeito como tá, daqui a 3 anos, continua? O que será que a máquina vai fazer? O que as plataformas estão fazendo? É se reinventar todo É se dia, né? reinventar. E eu não posso agora me prender e falar, não, é porque essa é a metodologia. Não, se me substituir, ok, porque já substituíram força física, é que agora ela entrou num campo que pra gente parecia sagrado, né? A mente, etc. Mas no final, são padrões, tem coisas que se repetem e estão tentando capturar e replicar. A capacidade de você se reinventar vai vir do quê? De você portar para novas atividades coisas que têm a ver com você, que é o que a gente chama de talento, são padrões naturais que você já tem. Então, quando eu trabalho talentos e pontos fortes, qual que é a ideia? Olha, eu posso levar esses mesmos talentos que eu tenho para funções diferentes, e nisso eu vou construir novos pontos fortes, porque tem a ver com quem eu sou. Por isso que eu acredito que aqui você tem que estar aberto, tendo desapego e tendo sempre essa vontade de deixar aprender como é que a tecnologia pode me ajudar a fazer melhor o que eu faço. E se de repente ela faz melhor do que você fala, quer saber, será que eu tenho que fazer? E se eu gosto mesmo de fazer ou não? Que é aí onde a gente chega naquele ponto inicial da nossa conversa. Caleb, se hoje você pudesse dar um conselho ao Caleb no início de carreira, sabendo o que você sabe hoje sobre IA, qual seria? Olha, aprende tudo o que puder, rápido e testa. Eu acho que o negócio de começo de carreira tinha muito mais medo, né, das coisas, porque você é novo, né, e hoje você pode testar tanta coisa, e a capacidade de testar, errar e se reinventar. Eu mudei de carreira, eu estava no banco, eu estava com, né, um lado que estava muito mais a ver no começo com a engenharia, fui aos poucos indo para humanas. Hoje eu falo, puxa, por que não experimentar, né? Poder ser algo mais híbrido. Então isso eu acho muito legal, que a gente pode cruzar essas fronteiras de forma mais fácil, e isso pode dar um diferencial enorme. Caleb, no final da sua carreira, você destacou, né, que de forma brilhante, que as emoções, elas são o que nos conectam, né, de verdade. E que a interdependência é fundamental, né, num ambiente de trabalho cada vez mais frio, automatizado e dominado por interações com IA. Como que nós podemos proteger e cultivar essas conexões emocionais e a confiança mútua no mundo dominado hoje por IA, por distância? Como que a gente faz isso? Acho que o primeiro a gente tem que desconstruir algo que está sendo construído, que é os algoritmos estão levando a gente a confiar na máquina e desconfiar das pessoas. A gente tem que fazer o contrário, tem que começar a confiar mais nas pessoas e confiar menos nas máquinas. Não estou dizendo que a máquina em si seja algo ruim, mas eu não posso substituir a confiança numa pessoa por uma confiança na máquina. Eu vou dar um exemplo. As pessoas agora preferem fazer terapia, contar suas coisas para a máquina. Só que a máquina, mais para frente, vai vender para você coisas em cima disso. Você está se expondo para ela, porque ela é neutra, lá eu posso contar o que eu quiser, não vai contar para ninguém. Mas, no fundo, confie em alguém, tem amigos. Desenvolva relacionamentos, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, se a gente inverter o papel e não começar a jogar mais porque a máquina está lá e lá eu posso ser quem eu sou, não. Pessoas existem para isso, família, amigos, todas essas estruturas não vamos jogar fora. Vamos repensar e utilizar melhor. Porque, no fundo, foi isso que fez a gente ser humano. Agora, se a gente ficar muito independente, só precisa do eu e da máquina, aí não vai dar certo. E, no final, eu vou olhar para outra pessoa como o quê? Como um número, como alguém que precisa comprar, alguém que precisa vender. E, no final, não. A gente tem que construir relacionamentos. A gente tem que ser menos transacional e mais relacional. Caleb, a gente já está se encaminhando aqui para o final e eu queria fazer só mais uma pergunta antes da gente fazer aqui um bate-bola, beleza? Maravilha. Combinado? Qual que seria o ritual simples hoje para um líder poder instalar amanhã mesmo, né? Para proteger a confiança do time, cara. Qual a atitude, qual a atividade, o que ele pode fazer? Pode parecer complexo, mas na verdade é simples.
uma conversa semanal para checar como a pessoa tá. Isso aqui vem de pesquisa. Quando você faz um check-in semanal com cada pessoa da sua equipe, você pergunta como é que eu posso te ajudar, quais são os seus desafios dessa semana. Você está o quê? Gerando pontos de contato em que você tem proximidade, você consegue alinhar expectativas e você consegue checar como é que a pessoa está e ver você na posição de líder, o que facilita para a vida dela. Porque no final o papel do líder não é fazer as coisas, não é mandar, ter direção e dar suporte para que a equipe possa dar o seu melhor. Então, quando você constrói esse ambiente, as pessoas se sentem, puxa, alguém se importa comigo, isso faz toda a diferença. Então, partindo aqui para o nosso quadro final, vamos fazer aquele bate-bola esperto? Vamos lá. Vamos lá, ó. Em 15 segundos, tá? Me diz um conselho de marca pessoal que parece bom, mas faz mal. Fale tudo o que você pensa. Muito bom. Uma habilidade humana que a IA nunca vai replicar. Essa conexão que a gente não enxerga. A pergunta número 1 que todo profissional deveria se fazer antes de postar qualquer coisa. Isso é interessante. Qual o objetivo que eu tenho com isso? Caleb, antes da gente fechar, eu preciso falar de uma coisa que conecta todo mundo, né, que precisa e que passa por aqui. Você é coautor do livro A Essência da Influência, né? Conta pra gente um pouquinho o que esse projeto ele significa e para você e o que o leitor vai encontrar nele. Eu adorei a ideia do projeto quando a Isa me convidou. Por quê? Porque é uma chance de um introvertido como eu, um cara que veio de exatas, foi para humanas e que virou top voice de forma inesperada. De falar, tem oportunidade, sabe? Tem gente olhando, é possível. Acho que a coisa mais legal é falar, é possível. Só que é o seguinte, eu não segui cartilha, fui trabalhando. Parece, né? A gente gostaria aqui de ter uma fórmula mágica, que é assim que faz, mas no final não tem, né? Cada um tem a sua história. Então, acreditar nessa história e poder construir em cima, para mim, poder compartilhar isso é uma grande honra e oportunidade ao lado de grandes nomes assim como você. Muito obrigado, Caleb. E ó, para quem está assistindo, o lançamento do livro A Essência da Influência vai ser no dia 2 de abril, das 19 às 21, na Drummond Livraria, na Avenida Paulista. E na parte da tarde vai rolar ali um esquenta com debates entre os próprios autores e coautores ali. Vamos lá? Vamos colar lá? Conto com a participação de vocês, hein? Então, só para a gente encerrar, beleza? Aqui o nosso papo de hoje. Caleb, nosso seguidor acabou de assistir o podcast, beleza? Concordou e pensou, ok, mas e agora? Pensando em tudo que a gente conversou aqui, marca pessoal, pontos fortes, conexão humana, qual que é a primeira ação prática para ele fazer amanhã mesmo? E qual é o custo disso? E qual é o primeiro marco verificável que mostra que está funcionando? Para as pessoas que querem agora participar mais, né, de postagens, etc., você quer dar o primeiro passo, gente, posta. Só que, mas vou postar sobre o quê? Pega o assunto que você gosta e comece a escrever sobre ele. E no final, peça para as pessoas participarem da conversa. Muita gente só quer influenciar, só quer falar, mas se você consegue construir um caminho de mão dupla, o algoritmo vai valorizar isso. E não se frustra se ninguém olhar, se só seus amigos olharem, pede para o pessoal participar junto. Aqui o custo é zero para você fazer isso, mas você tem que dar o primeiro passo, começar a postar e começar a trocar as ideias. Estratégia sempre ajuda e tal, mas se você não der o primeiro passo, a coisa não vai, e aí você pode cair na síndrome de impostor ou ficar no perfeccionismo. Então começa a postar, você vai ganhando desenvoltura, segue perfis de pessoas que você gosta, começa copiando um pouquinho, não tem problema, você vai achar o seu caminho. Então aqui fica a dica para quem quer começar. Maravilha, Caleb, muito obrigado pela presença aqui, por esse bate-papo enriquecedor. E pessoal, esse foi o papo People to Cast. Se você chegou até aqui, ó, aonde você estiver vendo, já deixa o seu joinha, compartilha esse conteúdo, compartilha esse material que é muito rico, vai ajudar você e outras pessoas. Pega uma ideia que faz sentido para você e faz o seguinte, testa no mundo real, beleza? Ainda essa semana mesmo. Até a próxima, pessoal. Valeu!